Já faz mais de um ano que eu trouxe aqui no canal as primeiras informações, detalhes e novidades sobre o maior crossover dos personagens infantis de domínio público. Apenas os que fazem parte do TTCU, que são as siglas para The Twisted Childhood Universe. Também cheguei a trazer um shorts ano passado, bem antes de trazer esse primeiro vídeo, contando apenas o que seria esse crossover que juntará esses personagens para duelarem num filme só. E após um ano inteiro, e também de terem vazado mais informações e notícias sobre esse filme, eu estou aqui hoje para contar a vocês a parte 2 de tudo sobre Puniverse Monsters Assemble, ou também dizendo, a união dos monstros, até agora. Contando todos os detalhes e novidades que revelaram e vazaram nesses últimos meses, desde o final de 2024 até o presente, incluindo os novos monstros confirmados no crossover, a possível terceira fase do TCU e até mesmo quem é o verdadeiro vilão do Puniverse, que nós já sabemos bem que não será o Peter Pan, pois o próprio Reese Waterfield pôde nos informar isso através de seus stories do Instagram. Mas antes de começar o vídeo, já como gostei de vocês aí no começo do vídeo, também conto com a sua inscrição no canal, vamos juntos rumo aos 7.000 inscritos. E ative o sininho de notificações para sempre estar ligado às próximas produções aqui do canal. E se puderem, compartilhe o vídeo com todos os amigos e amigas, e seus familiares também para todos estarem bem ligados no que está acontecendo atualmente, beleza? E antes de dar início nas informações, eu já peço para vocês se acomodarem onde você estiver, pegar algo para beber e comer, pois são bastante notícias que revelaram sobre o Puniverse. Então se preparem, pois vocês irão ouvir a minha voz durante esses minutos todos desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, porque esse vídeo demorou bastante para editar, e eu deixei ele bem editado e informativo para vocês poderem ter uma experiência melhor. Então, por favor, não se esqueça do like no vídeo, beleza? Bem, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Tudo sobre Puniverse Monsters Assemble, ou Monstros Unidos, parte 2, até agora. Parte 1, os novos monstros confirmados. Antes de começar a dizer a vocês os novos assassinos que estarão no maior crossover desse universo, vamos fazer uma breve recapitulação sobre os personagens que já estão confirmados nesse filme. Do universo do Ursinho Pooh, nós temos Ursinho Pooh, Tigrão, Leitão, Corujão e o Coelho, mais conhecido como Abel. Ainda não temos a confirmação se o Bolota, mais conhecido como Efalante do musical Efalantes e Dinonhas, também farão parte do Puniverse. Apesar de eles já estarem pré-confirmados em Sangue Mel 3, mas sobre isso iremos comentar em breve. Agora do universo do Peter Pan, nós temos confirmados Peter Pan, a Sininho e o Capitão Gancho. Mas como nós vimos em Neverland Nightmare, a Sininho foi brutalmente assassinada pelo Pan. Como ela estará de volta no crossover, isso ainda não sabemos bem. Mas eu chuto que o pó de Prim Pim Pim deve fazer ela de volta à vida. Assim como no final de Sangue Mel 2, onde o Corujão irá trazer de volta à vida todos os animais mutantes a partir do mel, que deve conter alguma substância química altamente perigosa e radioativa que deve fazer ele ressurgir das cinzas, ou melhor dizendo, dos mortos. No universo do Bambi, o único que está confirmado até agora é o próprio Cervo Mutante Zumbi Assassino. Como disse no meu react do segundo trailer, ainda não está confirmado se o Thumper e suas irmãs também farão parte do filme. Isso apenas o tempo dirá e teremos que esperar para saber mais a respeito disso. E por último, do universo do Pinóquio, quem fará parte do Puniverse é o próprio boneco de madeira assassino e seu amigo Grilo Falante, que ainda não sabemos se esse é realmente o seu visual oficial animatrônico pro Pinóquio sem corda. Isso você descobre mais no vídeo que eu postei no começo do ano, onde lá eu comento tudo sobre o filme do Pinóquio. Por enquanto, são apenas esses os personagens principais que aparecerão no Puniverse. Claro que também não poderia deixar de citar os demais personagens que também irão aparecer no filme. Esses que eu disse são os mais importantes que nós já conhecemos bem, e o resto dos monstros que vão aparecer no crossover serão eles, a Bela Adormecida e o Chapeleiro Louco. Ainda não sabemos se a Alice e a Branca de Neve também farão parte do crossover, pois elas estão confirmadas na segunda fase do TCU, mas com toda certeza elas irão aparecer no filme. Apenas falta confirmarem elas. E falando agora dos heróis, mais conhecidos como sobreviventes, que também estarão no crossover, do universo de Sangue Mel, nós temos Christopher Robin, pois ele é o principal protagonista do Pooh e foi ele quem criou isso tudo, e a Bunny Robin, a sua irmã mais nova, que graças a Deus ela sobreviveu ao massacre do Pooh no final de Sangue Mel 2. Ainda não sabemos se a Lexi, amiga do Christopher, também fará parte do filme, pois ainda não confirmaram no crossover. Temos apenas que esperar para ver. Do universo do Peter Pan, temos eles, Wendy Darling e Michael Darling, seu irmão mais novo. Mas sim, eu não acho que a mãe da Wendy e o irmão mais velho dela vão estar no filme, pois eles não tiveram muito destaque em Neverland Nightmare e acho que não teria como adicionar eles no filme. Mas, né, tudo pode acontecer no Puniverse. Do universo do Bambi, a única confirmada até agora é a Zana,
pois nada foi dito se seu filho mais novo, o Bendy, também fará parte do crossover. Mas aparentemente, o Bendy e o Bambi têm uma conexão em comum, pois ambos perderam seus parentes. O Bendy perdeu seu pai e o Bambi é sua mãe. E isso faz com que eles criem um vínculo e tenham algo em comum. Então, com certeza, ele também estará batalhando contra os monstros junto com sua mãe nesse filme. E por fim, do universo do Pinóquio, os únicos confirmados no crossover são James e seu avô Gepeto. Mas assim, eu não estou certo se o Gepeto realmente vai fazer parte do filme, pois por agora só confirmaram seu neto no crossover. Mas ia ser muito paia se esse homem não estivesse no filme. Até porque foi ele quem criou o boneco de madeira, que agora tem vida própria e quer matar toda a humanidade. Bem, essa foi minha breve recapitulação sobre todos os monstros sobreviventes que estarão confirmados no Ponyverse. E que também eu cheguei a comentar naquele primeiro vídeo que eu fiz ano passado. E falando naquele vídeo, eu queria pedir pra vocês descartarem o exato momento que eu disse naquele vídeo que o Mickey e a Cinderela estariam fazendo parte desse filme, pois infelizmente não é verdade. Eu acabei me equivocando e disse algo que não estava certo e pus naquele vídeo. Então, por favor, eu peço por favor para vocês desconsiderarem aquela parte daquele vídeo, beleza? Por enquanto, ainda não confirmaram mais ninguém no elenco. Porém, temos apenas uma nova integrante que fará parte do Ponyverse. Será a atriz Chrissy Yuna, que também participou do Pooh 2, fazendo uma enfermeira, e no Peter Pan também, sendo apenas uma figurante. Ainda não foi divulgado qual será seu papel no crossover. Tudo o que sabemos é que ela é a primeira atriz que estará no filme. Os outros já haviam sido confirmados desde o ano passado. E por enquanto é isso. Enfim, chegou a hora de vocês conhecerem os novos monstros que estarão confirmados e foram parte da União dos Monstros. Vamos começar. Em 2 de outubro de 2024, foi revelado através do Instagram que o personagem do conto da Alice, chamado de Gato de Cheshire, também conhecido pelos seus outros nomes, Gato Risonho, Gato Listrado, Gato que ri e Gato Sorridente, estará no elenco de Ponyverse Monsters Assemble. Isso se dá por conta de que o livro da Alice, como nós já conhecemos bem, Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865, já está em domínio público, e o Gato Sorridente também aparece nela, pois ele também faz parte do desenho da Alice. Lembrando que a obra foi ao ar antes de 1927, e o ator dela, Lewis Carroll, veio a falecer em 1898. Então, a partir de agora, todos os livros e personagens que ele criou e deu vida, incluindo o Gato de Cheshire, estão com direitos autorais completamente esperados. Mas queria ressaltar algo mais importante ainda. Embora o personagem em si já esteja livre de direitos autorais, criações derivadas dele, por exemplo, versões específicas do Gato Sorridente, em outros filmes e jogos ainda terão direitos autorais incluídos nele. Ou seja, se houver elementos de design ou adaptações significativas, o problema de copyright vai vir com tudo. E o processo mais ainda. Igual como eu falei nos primeiros vídeos do ano, onde eu explico tudo sobre o domínio público do Popeye e os direitos com a latinha de espinafre, que ainda não está livre de direitos autorais. E aqui vai uma curiosidade. O termo Cheshire serve para descrever algo ou alguém que possui um sorriso largo e maligno. Ele vem de uma origem geográfica. E uma teoria popular que existe na internet sobre a origem do sorriso desse gato é que pode ter sido inspirado pelo queijo Cheshire, que era moldado em formato de gato sorridente e consumido começando pela cauda, com o sorriso sendo a última parte a desaparecer. E a primeira vez que esse termo foi descoberto foi a partir desse personagem. Por isso o termo Cheshire pode ser trocado por sorridente ou risonho, pois a felicidade macabra desse gato esconde muitas perguntas sem respostas. E eu achei excelente da equipe do TCU ter escalado esse personagem para o Ponyverse, pois seu sorriso sem fim pode ser explorado de inúmeros jeitos nesse crossover. Voltando a comentar sobre o Gato Listrado, vocês podem estar se perguntando, quem irá dar vida a esse personagem? Bom, a equipe do TCU já escalou um ator para interpretar nosso amigo Risonho. No mesmo dia que confirmaram ele no crossover, ele será feito pelo cosplayer americano Anthony Bilton. Ele não é bem um ator, em si um ator ambulante e um amante de cosplay. Se vocês forem procurar pelo perfil dele no Instagram, verão que ele ama e adora fazer cosplay de vários personagens, principalmente do Art Terrifier, que é o que ele mais ama fazer. E se ele já fez cosplay do Terrifier, significa que ele também sabe interpretar esse personagem. Ou seja, a atuação dele como um gato de Cheshire no Ponyverse será idêntica ao David Howard Thornton dando vida ao Art. É isso que nós esperamos. E seu nome artístico é The Homelander, que seria o Capitão Pátria em inglês. Aproveito para dizer aqui também que esse mano me segue lá no Instagram. Então podemos concluir que somos grandes amigos lá, diferente de vocês que ainda não me seguem lá. E eu fico bem triste com isso.
em 19 de dezembro de 2024, foi confirmado através pela conta do Instagram na própria página do Ursinho Pooh que uma personagem que ficou conhecida por um musical dos anos 60 estaria no elenco do Ponyverse, chamada Mary Poppins. Confesso que quando fiquei sabendo dessa atualização, eu fiquei muito perdido e confuso, sem saber quem é essa mulher. E aposto que vocês também não fazem ideia de quem seja ela. Então, vamos acompanhar a explicação a seguir, e espero que tanto eu quanto vocês conheçam a história dessa personagem. Mary Poppins é nada mais nada menos que um filme americano musical, lançado em 27 de agosto de 1964. Uma mistura de comédia musical e fantasia híbridos live action e animação, dirigido por Robert Stevenson e produzido pela Walt Disney, que nós já conhecemos bem, com canções e músicas escritas e compostas pelos irmãos Sherman. Basicamente, a personagem foi inspirada e baseada na série de livros da Mary Poppins, criada pela escritora britânica Pamela Lyndon Travers, mais conhecida pelo seu apelido de P.L. Travers. Sobre o domínio público da personagem, ela ainda não está totalmente livre de direitos autorais, pois a versão dela que aparece no musical que eu citei ainda segue protegida por copyright. Até mesmo a versão dela de 1934, que é a versão mais conhecida e atual que o público conhece dela, ainda mais sendo propriedade da Disney, como o filme dela de 1974. Enfim, a versão da Mary Poppins que está em domínio público é a que aparece no livro, com o próprio nome dela, publicado em 1926, que passou a ser livre de direitos autorais nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 2022, assim como o Ursinho Pooh. E é importante que vocês saibam que a versão dela de 1934 e 1964, que são as versões atuais conhecidas dela, ainda não estão no domínio público, pois a proteção de direitos autorais dela com a Disney vão expirar apenas em 2060. A versão da Mary Poppins que conhecemos e a versão mais atual dela não serão as que veremos no Ponyverse, como mostrado nessa imagem. Será uma versão totalmente diferente dessa, digamos que mais assassina e doentia, e talvez até em outras cores, quase em preto e branco, mas não totalmente. Tudo o que sabemos é que ela também fará parte dos monstros no crossover. E como podemos ver e saber, a Mary é uma pessoa, e não uma monstra. Ou seja, ela fará parte do time dos vilões humanos no crossover, como Peter Pan, Sininho, Bela Adormecida e entre outros. Ela também foi listada pelo próprio Scott Chambers como uma das principais vilãs do Ponyverse, juntamente com outros monstros também. Mas isso iremos comentar mais lá pra frente do vídeo. E no final, iremos descobrir juntos quem é o verdadeiro vilão do crossover. Beleza? E por fim, vamos para o último monstro confirmado na União dos Monstros. Em 1º de janeiro de 2025, a página do Ursinho Pooh no X, ou digo Twitter, revelou no primeiro dia do ano, logo após a noite de Réveillon, que o Tintin também fará parte do elenco do Ponyverse, sendo parte do time dos vilões humanos, junto com a Mary Poppins e o Peter Pan. O fato do Tintin entrar no domínio público se dá por conta que a primeira revista em quadrinho do personagem, publicada em 1929, expirou seus direitos autorais no primeiro dia do ano, chamada de Tintin no País dos Sovietes, criada e publicada por Hergé, que faleceu em 1983. Sendo assim, a primeira versão do Tintin preto e branco já está livre para ser usada por qualquer um nos Estados Unidos. Obviamente. Vale lembrar também que o Tintin entrou no domínio público junto com Popeye no primeiro dia do ano. Mas infelizmente, o marinheiro ainda não foi confirmado no crossover, e é muito provável que ele não apareça, pois o Reese e o Scott deixaram bem claro que não querem usar nem a imagem dele quanto a do Mickey para fazer seus filmes devido às diferentes versões que já existem deles de terror. Ou seja, por conta dos demais filmes de terror que existem do Popeye e do Mickey, eles não querem fazer a mesma coisa incluídos no universo deles, pois eles acham que seria muito repetitivo e sem graça. Foi o que eles disseram uma vez no Instagram. Voltando a falar sobre o Tintin, como falei anteriormente, ele fará parte do time dos vilões humanos, dos quais nós já conhecemos bem. Também gostaria de dizer que a primeira vez que eu vi e conheci o Tintin foi em um filme lançado em 2011, chamado de As Aventuras de Tintin. Esse filme foi a minha primeira visão e perspectiva sobre esse personagem. Lógico que na época eu ainda era criança e não tinha nem noção de quem era ele. Mas quando eu vi esse filme, eu adorei e achei muito bacana. Tanto pela qualidade da imagem, quanto pela história do filme e animação. E que vocês também, assim como eu, já assistiram esse filme quando eram crianças. E também devem ter conhecido o Tintin a partir desse filme. Assim como eu. Bom, por enquanto, são esses novos monstros que estão confirmados no filme. Mas nenhum foi divulgado ou revelado até o presente momento. Nenhum mesmo. Agora, vamos comentar sobre alguns personagens que foram descartados do Ponyverse e do TCU. E mais alguns que eles estão querendo adicionar neste universo distorcido. E que com toda certeza vocês vão se impressionar e provavelmente rir muito. Assim como eu depois que descobri isso. E o primeiro personagem que foi descartado desse universo é o Tarzan.
Não é nenhuma novidade para nós que ele realmente iria fazer parte do TCU, pois eu contei sobre essa notícia tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Enfim, o nome do filme de terror dele se chamaria Tarzan, Beast of the Jungle, que significa Tarzan, a Besta da Selva, ou simplificando, Tarzan, a Aberração na Selva. Bom, vocês entenderam isso. Infelizmente, esse filme não possui uma sinopse e nem mais informações, pois ele foi cancelado pelo Reese e o Scott pela falta de interesse e criatividade deles em produzir esse filme. Mas eu posso dizer a vocês como surgiu essa ideia dele de transformar o Tarzan no assassino, e também de como ele ia aparecer no TCU e até mesmo no Ponyverse. Então, tudo começou em março de 2024, durante um bate-papo no Instagram entre o Frank Waterfield e um fã desse universo. Lá, ele confessou que ele, juntamente com sua equipe, estavam muito interessados em adicionar o Tarzan nesse universo e no próprio crossover também. Depois disso, a conversa continuou lá no Discord, num servidor chamado Fano do TCU, onde inclusive eu estou fazendo parte desse servidor para ficar por dentro das novidades e atualizações que saíram desse universo lá. Caso você também tenha um Discord e queira se juntar a essa fandom, acesse o primeiro link da descrição, que você também irá fazer parte desse clube, onde lá, todas as informações, detalhes e novidades sobre o TCU são divulgadas em primeira mão lá, antes de mais pessoas ficarem sabendo também, beleza? Voltando a falar sobre o Tarzan, na fandom do TCU, o próprio Scott Chambers confessou que realmente era verdade a conversa sobre eles querendo transformar o Tarzan em filme de terror desse universo. E durante outro bate-papo com outro fã lá no Discord, o fã perguntou ao Jeffrey se ele realmente havia cancelado o filme e se esse projeto estaria parado ou não. E sabe o que o Scott fez? Ele mandou aquele emote de 2 olhos para ele, possivelmente afirmando que eles ainda têm planos para essa história do Tarzan ser adaptada em breve para o TCU, mas ainda não confirmaram. Mas vale ressaltar também que o Reese e o Scott não confirmaram de fato que o filme do Tarzan foi cancelado, porque o próprio Frank Waterfield disse que tinha interesse em fazer esse projeto andar quando o primeiro rascunho do filme foi escrito na época. Mas é aí que a jornada se complica mais ainda, pois em 4 de maio de 2025, nesse ano, Chambers confirmou através de seus stories do Instagram que realmente o filme do Tarzan foi descartado e cancelado. Porém, ele usou o termo "por enquanto". Disse que esse projeto foi descartado por enquanto. Isso quer dizer que não foi cancelado permanentemente. Ou seja, temos uma confirmação que realmente existe uma possibilidade de Tarzan, Beast of the Jungle, acontecer de verdade. E esse filme realmente pode ser gravado e lançado no mundo inteiro. Então cruzem os dedos, pois a qualquer momento eles podem facilmente mudar de ideia e realmente pôr a mão na massa para fazer esse projeto ir para frente. Apenas o tempo dirá. E seria desse jeito que o Tarzan iria fazer parte do TCU. Agora, falando sobre como Tarzan iria se encaixar no crossover dos monstros, iria aparecer nesse universo, isso foi revelado após as filmagens do Peter Pan serem finalizadas ano passado. O Tarzan iria aparecer como um livro, no caso, apenas o título de seu filme descartado que faria a presença. Eu vou explicar melhor. Na cena em que a Wendy invadiu o lado do Peter Pan para resgatar seu irmão, ela iria primeiro investigar aquele lugar e tentar encontrar pistas e provas para provar que ele é realmente um sádico e doentio. E durante a caminhada por aquele lugar, ela iria acabar encontrando um corredor que levaria ela até uma estante de livros. E é justamente nessa parte que veremos o filme do Tarzan, pois nessa estante de livros estão todos os filmes da primeira e da segunda fase do TCU, incluindo o Tiger's Return, que seria o Retorno do Tigrão, filme que faz parte da segunda fase e que mostrará o Tigrão voltando para o bonde do Pooh, agora com a Belle, com os elfões e Dinões. Também teremos o Pooh 3, Bela Adormecida, Branca de Neve, Sangue Meu 1 e 2, Pinóquio, Bambi e mais um filme só de Cícera do Sininho, que ainda não possui título oficial e nem enredo. Resumindo, o filme do Tarzan irá aparecer na cena do Pan como livro nessa estante que a Wendy acabaria encontrando no filme do TCU. Mas acabou que até essa cena foi deletada do próprio filme do Peter, pois bem antes disso o Tarzan já havia sido cancelado primeiro, e depois que a notícia veio ao ar. E então essa cena foi removida do filme. Tanto que temos até uma cena dos bastidores quando estavam gravando o Pan, que mostra o exato momento dos filmes em formato de livros que a Wendy encontraria. Essa frame ficou perfeita, pois podemos ver muito bem todos os filmes desse universo, assim como eu tinha citado. Enfim, assim seria como Tarzan acabaria fazendo parte do Twisted Childhood Universe, e também apareceria em Monsters Assemble. Mas lembrando que o filme não foi totalmente cancelado, apenas a ideia de fazer o filme acontecer que foi desconsiderada, e não o projeto em si. Então vamos ficar atentos, pois tudo pode acontecer, até mesmo se esse filme se tornar realidade. Agora, para finalizar a primeira parte desse vídeo com chave de ouro, vamos comentar sobre os personagens que eles pretendem e realmente querem adicionar ao universo infantil distorcido. Bom, não é novidade para ninguém que o Frank Waterfield quer muito adquirir os direitos autorais das Tartarugas Ninjas e dos Teletubbies também. E adivinhe só, essa ideia ainda está de pé, pois o Scott mesmo disse uma vez no Insta que essa ideia deles ainda não morreu e ainda segue na mente deles até hoje. E olha que isso foi anunciado em fevereiro de 2023.
Em pleno 2025, o Reese confessa que não desistiu disso e fará o possível para comprar os direitos desses personagens, pois ele não é paciente e não vai esperar eles entrarem em domínio público para poder ter o projeto deles em prática. Enfim, eles ainda pretendem adicionar esses 2 personagens no universo deles. E cerca de 2 meses atrás, o Scott estava respondendo uma caixinha de perguntas que ele havia feito no story do seu Instagram. Até que alguém perguntou para ele se eles pretendem adicionar mais outros personagens no TCU e no Ponyverse, além das Tartarugas Ninja e dos Teletubbies. E a resposta dele foi surpreendente e sincera, e bem engraçada também. Os personagens que eles pretendem realmente querer adicionar nesse universo são as Meninas Superpoderosas, o Laboratório de Dexter e a Peppa Pig. Confesso pra vocês que esse último aí me fez rachar o bico e cair da cama. Eles querem adicionar até a Peppa nesse negócio. É um desenho muito infantil que não teria nem como transformar em terror. Mas se eles encontrassem um jeito pra pôr isso em prática, pode até dar certo. Quem sabe? Mas e vocês? Se eles pudessem realmente adicionar esses 5 personagens no TCU, e até mesmo no Ponyverse também, qual personagem você mais iria querer fazendo parte desse universo? E qual você não ia querer ver? Comentem suas opiniões em relação a isso, que eu quero muito saber. Parte 2. A possível terceira fase do TCU. Esse ponto do vídeo não tem nenhuma ligação com o filme, e sim com o próprio universo mesmo. Apesar de eu não fazer parte nem do crossover nem desse vídeo, eu achei bem interessante essa teoria que eu mesmo criei e resolvi compartilhar aqui nesse vídeo. E creio que vocês também querem muito saber do que eu irei falar. Então a partir de agora, vamos comentar sobre a possível terceira fase do Twisted Childhood Universe, e de como ela pode se encaixar para os outros monstros do Ponyverse. Bom, como todos nós já sabemos, até o presente momento, o TCU possui apenas uma fase que já foi divulgada, onde nela se encontra os filmes da primeira fase, que são eles: Ursinho Pooh, Sangue Mel, Ursinho Pooh, Sangue Mel 2, Peter Pan, Pesadelo na Terra do Nunca, Bambi, Acerto de Contas, que até o momento que esse vídeo for sair o filme já deve ter sido lançado, Pinóquio, Sem Corda e Ponyverse, Monstros Unidos. Esses são todos os filmes que compõem a primeira fase desse universo infantil de torcido, e que por agora só falta apenas o Pinóquio e o Ponyverse a serem lançados no mundo inteiro. E já faz mais de um ano que a segunda fase do TCU foi anunciada no Instagram, e nela temos alguns filmes de outros personagens que ainda não foram confirmados no crossover, e que inclusive eu até trouxe num vídeo aqui no canal no passado, comentando sobre a segunda etapa desse universo. E os filmes e personagens que foram parte da segunda fase são eles: Ursinho Pooh, Sangue Mel 3, Branca de Neve, intitulado como Snow White Returns, que significa O Retorno da Branca de Neve, A Bela Adormecida, intitulado como Awakening Sleeping Beauty, que significa O Despertar da Bela Adormecida, Alice and the Mad Hatter, Alice e o Chapeleiro Louco, Tiger's Return, O Retorno do Tigrão, e o filme solo do Sininho, que segue sem título e sem sinopse. A segunda fase está prevista para ser lançada após o Ponyverse for lançado, e como todos nós já sabemos, as gravações foram adiadas para o próximo ano, e originalmente a fase 2 estava prevista para ser ano que vem também. Pode ser que seja realmente 2026 que saia tanto a fase 2 quanto o crossover, mas eu chuto que seja apenas em 2027 o anúncio da segunda fase, pois como eu falei, a fase 2 só acontecerá após o filme sair. Se for ano que vem mesmo vai ser até melhor, pois já saberemos que a segunda temporada do TCU estará mais perto do que imaginávamos. Assim esperamos. Agora, vamos comentar sobre uma teoria que eu mesmo criei para uma provável terceira fase desse universo. Como eu expliquei no começo do vídeo, foram confirmados mais novos personagens e monstros no crossover, e como eu acabei de falar, a primeira e a segunda fase já estão preenchidas com seus respectivos filmes e personagens, e pode poder abrir espaço para o Gato de Cheshire, Mary Poppins, Tintin e quem sabe o Tarzan no Ponyverse. Poderia facilmente haver a terceira e última fase desse universo, igual o MCU, que também possui 3 fases. E como nós já sabemos bem, Monsters Assemble está sendo inspirado e baseado com uma versão distorcida e sombria dos Vingadores, segundo o Liefeld e o Chambers. Então seria até mais que óbvio que o Twisted Childhood Universe pudesse ter mais uma última fase para fechar com chave de ouro essa saga problemática e doentia. Acho que agora você já deve estar encaixando as peças e entendendo melhor o que eu quero dizer. Mas para fechar a segunda parte desse vídeo com chave de ouro, sobre a terceira fase do TCU, você pode perguntar quais personagens que farão parte dela. É mais que óbvio, pessoal. Gato Risonho, Mary, Tintin e até mesmo Tarzan, caso eles realmente forem correr atrás de pôr em prática esse projeto. Quem sabe? Mas outra coisa que você pode se perguntar é: as fases têm apenas 6 filmes em cada uma das etapas, e a terceira fase teria apenas 4 filmes nela. Precisaria de mais 2 personagens para incluir nela e assim ficar certinho em cada uma delas. Bom,
Lembra que eu disse a vocês que tem 5 personagens infantis que eles desejam muito adicionar ao TCU? Provavelmente, apenas 2 desses personagens iriam completar a possível terceira temporada desse universo. E eu chuto que apenas as Tartarugas Ninjas e os Teletubbies que poderiam se encaixar. Mas caso vocês tenham uma opinião diferente da minha, deixe nos comentários que eu quero muito saber. Enfim, resumindo o que eu disse, se acontecer de fato a fase 3 do TCU, os personagens que se juntariam a ela seriam o Gato, Mary, Tintin e o Tarzan. Já que eles estarão no Ponyverse, não faria sentido eles deixarem essa oportunidade passar de fazer o próprio filme solo desses personagens. E também, se não os confirmaram no elenco dos monstros e também não confirmaram nenhum filme deles até agora, é porque eles querem deixar pra anunciar ainda e planejar a melhor terceira fase, para depois poder anunciar com mais cautela e paciência. Os outros 2 personagens restantes eu deixo para vocês teorizarem e discutirem à vontade nos comentários. Podem soltar o dedo, pois o que eu quero ver são as teorias de vocês em relação a esse universo. Mas e aí? O que vocês acharam da minha teoria em relação à possível terceira fase do TCU? Comentem suas opiniões que eu quero muito saber. Parte 3. Quem é o verdadeiro vilão do Ponyverse? Agora, vamos comentar sobre o clímax desse vídeo e algo que eu havia citado no começo e no meio do vídeo, sobre quem seria o grande mal desse crossover. Ou melhor dizendo, quem seria o Thanos de Monsters Assemble. Antes de começar a abrir o bico, quero vos lembrar que o próprio Frank Field afirmou que o Peter Pan não será o principal vilão do crossover, pois no começo do ano, depois que o filme do Pan saiu, eles divulgaram esse post que vocês estão vendo aí, onde mostra o Paul de frente para o Peter, como se ele estivesse encarando pronto para se enfrentar e duelarem até a morte. E ali em cima está escrito, Place your bets, que significa, façam suas apostas. Isso era mais para divulgar o marketing do filme e para os fãs fazerem suas apostas e dizerem quem eles se achariam que ia vencer esse duelo, Paul ou Pan. A partir daí, todos estavam teorizando dizendo que o Peter seria o verdadeiro vilão e o grande mal do crossover, o que faz bastante sentido até, pois o Pan também mata crianças, já o Paul e os outros monstros não, até porque os animais mutantes de Blood and Honey são crianças que sofreram mutações genéticas e depois foram de arrasta. Isso daria até que perfeito pro filme, já que o Peter mata crianças, ele podia estar com muita vontade de matar os animais do Paul 2, que também são crianças por dentro. Mas voltando aqui, depois que todos pensaram que o Pan seria o verdadeiro vilão do crossover, após o lançamento desse pôster, Frank Field confirmou através de suas histórias do Instagram de que ele não será o maior problema dos monstros e dos sobreviventes, pois o verdadeiro principal vilão ainda está por ser anunciado. E eles mesmo avisaram que quando o Malcriado for anunciado ao público, todos os fãs ficariam chocados ao saber disso. E a partir daí, vários internautas começaram a teorizar e chutar vários personagens, apenas um deles poderia ser o principal vilão do Ponyverse. Eu mesmo também fiz mais apostas e chutei o nome de alguns personagens, como o Popeye, o Barney e até o próprio Mickey, mas que nós já sabemos bem que ele não fará parte do TCU. Mas eu realmente cheguei a pensar de que o verdadeiro vilão fosse o Mickey, por 2 motivos. Porque todos os fãs desse universo querem muito ver ele ingressando no Ponyverse. E assim como o Reese e o Scott disseram, o malvado fará todos ficarem de queixo caído ao receber essa notícia. E quem é o personagem que todos esperam e querem muito que apareça no TCU? Sim, o Mickey. Foi por esses 2 motivos que eu realmente cheguei a pensar que ele poderia ser o principal vilão do crossover. Essa teoria faz bastante sentido até. E aposto que vocês também concordam comigo. Enfim, chega de enrolação. E vamos comentar, falar e teorizar sobre quem pode ser o verdadeiro e principal vilão de Ponyverse, Monstros Unidos. O que eu vou dizer aqui agora não é nenhuma teoria, é algo oficial, que vocês podem encontrar na Wikipédia oficial do TCU. Tudo que eu for dizer aqui não é nada inventado e nem a ser confirmado ainda, é oficial mesmo. E os créditos da fonte vão para esse site que eu acabei de dizer para vocês. Então, em dezembro de 2024, quando através de uma entrevista que o Scott fez que ele revelou que a Mary estaria confirmada no elenco, ele não anunciou apenas isso. Um mês depois, em janeiro desse ano, ele também confirmou que ela, juntamente com Peter Pan e o Chapeleiro Louco, seriam de fato os 3 principais vilões do Ponyverse. Lembrando que o Pan não será o único maldoso no filme, que fará mais matança e também não será o verdadeiro vilão do longa. Porém, ele está listado como um dos 3 principais vilões do crossover. Sendo assim, já sabemos que o Peter está fora dessa lista. Resta apenas o Chapeleiro e a Mary. Pode descartar todos os demais personagens e monstros do filme, incluindo o próprio Paul também, pois apenas um desses 2 que é o verdadeiro e único vilão de verdade do Ponyverse. Se eu fosse criar o meu ranking e fazer até a minha própria aposta quem eu acho que seria o verdadeiro grande mal, em terceiro lugar ficaria o Peter Pan, obviamente. Em segundo lugar, a Mary Poppins. E de fato, o verdadeiro vilão da União dos Monstros seria o Chapeleiro Maluco, pois eu não acho que uma mulher teria a capacidade nem a coragem de assumir esse papel, pois não combina com o perfil dela. E já que nós já sabemos que o Pan está fora dessa lista pela informação que o Waterfield disse, restou apenas o Mad Hatter de Alice no País das Maravilhas. Ele que realmente pode ser o principal e único vilão desse crossover. O que faria bastante sentido, pois no post do filme, o jeito como ele aparece lá, dá pra perceber o olhar sinistro de vilão assassino dele, como se ele fosse o alvo dos monstros. Algo assim.
Porém, temos que ressaltar aquela ideia de que isso também não pode passar de fake news. O verdadeiro vilão pode não ser o Chapeleiro. É provável que ele não seja anunciado daqui a muito tempo. Mas, coloque essa possibilidade na cabeça de vocês. O Chapeleiro Maluco pode ser o verdadeiro e principal vilão do Ponyverse. A Mary será a segunda malvada e o Pan fica com a medalha de bronze nesse filme. O que já era de esperar. Esse é o meu ranking dos 3 principais vilões do crossover. E os seus? Quais são? Lembrando que esses 3 personagens são de fato os principais maldosos do filme, confirmado pelo próprio Jeffrey no início do ano. Parte 4. Atualizações e scripts vazados. Seguindo o mesmo exemplo do meu vídeo sobre Pinóquio, sobre o Ponyverse também temos alguns vazamentos e detalhes super chocantes de que fato pode acontecer no filme. E adivinha onde foi divulgada essas informações? Exatamente, no Instagram da equipe do TCU, tanto do Reese quanto do próprio Scott. E o que eu vou contar aqui agora nesse vídeo fica a critério de vocês acreditar ou não, pois alguns deles são oficiais, outros são boatos, e o resto é só para nos fazer acreditar se realmente pode acontecer no crossover. E a veracidade dos fatos que eu irei contar a seguir fica a critério de vocês acreditar ou não. A primeira atualização que digo a vocês é a contagem de mortes que o longa terá. Durante outra sessão respondendo uma caixinha de perguntas através do seu story do Instagram, alguém perguntou ao Chambers quantas mortes o Ponyverse terá. E ele nos surpreendeu dizendo que o crossover terá aproximadamente 300 mortes. Pois é, pessoal. Pelo que parece, eles não estão pra brincadeira mesmo. Porque se eles pretendem colocar mais de 300 kills no crossover, significa que eles querem realmente entregar um prato cheio para as telonas, com direito à sobremesa. Que eu diria que a sobremesa seria um possível pós-créditos. Quem sabe anunciando uma sequência pro Ponyverse. Mas isso vamos ter que esperar pra ver. E quando Scott foi questionado sobre quanto as gravações do filme começarão, ele apenas respondeu que ainda irão anunciar. Então isso ainda temos que esperar mais de certo tempo para descobrir, infelizmente. E eu tenho aqui uma triste notícia para contar a vocês. Pois alguém perguntou ao Jeffrey se a Mary Poppins seria um filme derivado. No caso, o próprio filme dela. O filme solo, para ser mais claro. Eu já tinha falado na metade do vídeo. E sendo bem honesto e franco, o Scott respondeu que ela não terá um filme independente. Ou seja, infelizmente, a Maria Pepino não terá seu próprio filme solo, ela não estará na possível terceira fase do TCU. Pois é, pessoal, para quem estava pensando que por ela ter sido confirmada no Ponyverse, teria seu próprio filme derivado e solo, se enganou em muito, pois infelizmente ela aparecerá apenas no crossover e não terá um filme independente, assim como os outros demais personagens desse universo. Mas isso não tira o fato de que se realmente a fase 3 acontecer, teremos ainda o Gato que Ri, Tintin e talvez o Tarzan, apenas a Mary Poppins que não estará nessa etapa. Então, considerando os outros personagens que o Frank Underfield e o Chambers pretendem adicionar no universo deles, pode ser que ainda teremos mais 3 para fazer parte da fase 3. E isso eu deixo para vocês decidirem nos comentários. Jeffrey também foi questionado de quem será o principal vilão do Ponyverse. Ele apenas respondeu que o personagem será um malcriado, entre aspas. Disso nós já temos a possível confirmação de que a teoria que muito provavelmente pode ser o Chapeleiro Louco, o verdadeiro grande mal do crossover. Disso ainda não estamos certos e não temos certeza absoluta. Mas eu peço para vocês pôr essa possível teoria na mente de vocês, de que o Mary Harry pode ser realmente o verdadeiro vilão do crossover. Alguém também perguntou a ele se o Tintin será um herói ou vilão, já que nós já sabemos bem que ele é um humano, e em sua origem original não teria como transformá-lo em um assassino, pois ele não possui nenhum tipo de superpoder e não tem nenhuma arma poderosa que poderia usar para fazer suas vítimas, diferente do Popeye, que além de tirar sua força através da latinha de espinafre, ele também possui seus braços super fortes e sarados, que também poderia usá-los para fazer suas vítimas, assim como acontece em Popeye, The Slayer Man. Voltando a falar sobre o Tintin, Scott respondeu essa pergunta apenas com aquele emoji de silêncio, aquele que simboliza o shhh. Isso nos dá a entender que eles estão guardando o melhor para o final. Ou seja, à medida que ele for apresentar o Tintin no mundo, seja como herói ou vilão, com toda certeza irá nos deixar super chocados sem palavras. Assim como será quando revelar o verdadeiro inimigo do Ponyverse. Mas e vocês? Vocês acham que o Tintin vai ser um herói, que fará parte dos sobreviventes e ajudará eles a enfrentar os monstros? Ou ele será um vilão e estará do lado dos monstros e fará parte do time dos monstros humanos, assim como Peter Pan, Mary Poppins e Bela Adormecida? Irá espalhar o terror e fará matanças junto com os outros monstros? Comentem suas opiniões que eu quero muito saber. Uma coisa que com certeza vocês já sabiam, mas que o próprio Scott confirmou através de uma caixinha de perguntas do Instagram, é que o Christopher Robin será o líder dos sobreviventes. Ou seja, ele que irá liderar a rebelião dos humanos sobreviventes dos demais filmes do TCU na batalha contra os monstros do Ponyverse. Assim como o Ji-Hoon foi o líder da rebelião no final da segunda temporada do Round 6. E falando no Christopher, se voltarmos ao primeiro filme do Ursinho Pooh, lançado em 2023,
percebemos que o primeiro Robin foi feito por outro ator que não é o Chambers. Ele foi interpretado pelo Nikolai Leon, no primeiro filme, que inclusive o nome dele já rodou muito aqui no canal em 2023, após o lançamento do filme. E uma curiosidade muito da hora sobre ele é que ele é casado com a Amber Dorgthorne, que deu vida a Alice em Sangue 1, que na trama do filme, ela é lésbica, e está tentando conseguir o coração da Zoe, que ainda está se descobrindo se também é da comunidade LGBT ou não, para então poderem ficarem juntas. Mas foi tarde demais, pois a Zoe foi brutalmente morta pelo leitão na piscina, enquanto Alice não pôde fazer nada e ficou apenas assistindo a sua futura namorada ser assassinada bem na sua frente. E no final acabou sendo morta pelo Pooh perto do fim do filme. Voltando a comentar sobre o Christopher, o Scott confirmou no seu story que infelizmente o Nikolai não irá mais retornar ao TCU, pois ele não tem mais interesse de participar dos filmes desse universo. Não é porque ele acha ruim, mas sim pois ele não tem mais vontade de participar e também pela falta de interesse. Como nós sabemos, o primeiro filme do Pooh é canônico, pois tudo que acontece em Sangman 1 se passa no universo de Sangman 2. E muito provavelmente, em Sangman 3, iremos finalmente ver e saber como foi o verdadeiro massacre do Bosque dos 100 Acres. Isso iremos comentar mais em breve no canal, talvez semana que vem. Mas resumindo, Nikolai Leon, que fez o Christopher Robin em Blood Honey 1, não irá mais voltar ao Twisted Childhood Universe, pois não está mais afim. E oficialmente, Scott Jeffrey Chambers é o novo e verdadeiro Chris Robin para os próximos filmes do Ponyverse, incluído no Pool 3 também, e no próprio crossover também. Outra coisa que o Scott também disse é uma possível atriz que pode aparecer tanto no Pool 3 quanto em Alice and the Mad Hatter, mas possivelmente essa atriz poderá interpretar a Alice no filme dela, que fez parte da fase 2 do TCU. Alguém perguntou ao Chambers se a Sophia Lacey poderia fazer parte do elenco de Sangman 3. Ele disse que talvez, pois o mais provável seja que ela apareça no filme da Alice, possivelmente dando vida à própria Alice, ou quem sabe fazendo alguma figurante ou coadjuvante. E uma notícia que foi confirmada pelo próprio Scott, e que eu aposto que vocês iriam ficar impressionados e talvez até felizes, é que no Ponyverse, alguns monstros, incluindo Peter Pan, Pinóquio e os assassinos humanos e humanoides, terão um redesign em sua aparência. Lembra que nos créditos finais do Pool 2 aparecem os personagens que serão os próximos lançamentos do TCU? Então, nós sabemos que o Bambi e os animais do Pool 2 já são bem fiéis aos seus próprios desenhos e designs que aparecem nos filmes. O Bambi ainda não saiu, mas pelos trailers nós vemos que a aparência dele é igual que aparece nos pós-créditos do Sangman 2. E os animais mutantes da sequência também são iguais aos que aparecem nessa imagem. Então, fora o Bambi e os animais, Pan, Pinóquio e os demais monstros que aparecem no post do Ponyverse seriam exatamente iguais desse mesmo jeito no filme. Resumindo, essa aparência do Peter Pan será que veremos no crossover. E é esperado que a aparência do Pinóquio também seja igual no filme. Pois se vocês se lembram bem, no desenho original do Pan, ele tem aquela roupa verde e também aquele mini gorro temático que ele usa na cabeça. E será exatamente desse jeito que veremos o Pan no crossover, mas reimaginado de um jeito mais sombrio e distorcido. Pois no final de seu filme, ele acaba ficando todo ferido e machucado, cheio de sangue na cara pelo Wendy e o Michael. E no final, o gancho aparece para levar ele embora. Até então não sabemos aonde, mas foi assim que encerra o filme dele. Ele também é visitado pela sua sombra em alguns momentos, e pode ser que essa sombra seja como veremos no Ponyverse, porém mais similar à arte conceitual dele divulgada em maio de 2024. Lembrando também que no post do longa, temos ali em cima a nova aparência conceitual do Peter Pan em Monsters Assemble. E como podemos ver, ele está usando o chapéu que ele usa no desenho, já nos confirmando que realmente alguns monstros no crossover terão um redesign em suas aparências, principalmente nos monstros humanoides. Como falei no meio do vídeo, a Mary Poppins que veremos no filme não será a mesma que conhecemos de antigamente, mas sim uma nova personagem com visão melhor e mais sinistros. E seremos apenas ver quando sair a aparência dela, e quem sabe dos outros monstros também. Mas em suma, Peter Pan e os monstros humanos terão sua aparência renovada no filme, assim como aparece no final do Simpo 2. E possivelmente, no meio desse processo todo, o Pan possa ter seus próprios poderes que ele possui no conto original, e muito mais. E a última atualização que eu digo a você nesse vídeo, e para finalizar essa parte com chave de ouro, é um possível cameo que teremos no crossover. O influenciador americano Jake Tyler, mais conhecido pelo seu canal aqui do YouTube como Killjoy Jake, revelou uma entrevista com o Scott no começo do ano, após o lançamento do Peter Pan, que ele fará uma participação especial no Ponyverse. Isso ainda não foi confirmado e não sabemos se é verdade ou não. Pode ser que seja apenas uma piada do Joy pela emoção de falar com o Chambers na entrevista sobre o Pan. Então vamos levar essa informação como se fosse um grão de sal até ser confirmada de fato. Mas falando dessa informação, eu não acharia novidade eles colocarem algum influenciador que adora falar sobre o TCU no seu canal do YouTube no crossover. Até porque no Pool 2, também tivemos um canal de YouTube que também comenta sobre esse universo. O influenciador, Chris Parker, do canal Tracy Films, fez uma participação especial no Pool 2, exatamente na cena onde descobrimos que o primeiro filme não existe de verdade, e sim apenas faz parte do universo do segundo filme. E através de uma review que o Chris fez sobre Sangman 1, que acabou aparecendo na sequência. Se esse cameo aparecer na sequência do Ursinho Pooh, eu não desconfiaria que eles repetissem a mesma coisa quanto o criador de conteúdo nesse crossover. Isso somente o tempo dirá. Parte 5 e última parte.
a pós-produção do filme. E agora, para poder finalizar o vídeo de uma vez por todas e com chave de ouro também, vamos comentar sobre a última coisa que falta. Bom, como nós já sabemos bem, ainda não deram sinal verde nas gravações, e realmente vai demorar muito tempo para as filmagens serem iniciadas. Mas é justamente isso que iremos comentar nessa etapa do vídeo, e mais alguns detalhes finais que vocês precisam saber. Primeiramente, quem irá dirigir esse épico longa slasher crossover do próximo ano será o ruinador de infância mais famoso do planeta Terra, Christopher Quarterfield, o que era mais óbvio disso acontecer. O roteiro ficará por conta dele e do nosso Cristóvão Roberto e Scott Câmaras, e ambos também serão os produtores principais do crossover. Muito provavelmente o compositor das trilhas sonoras e dos soundtracks do filme será nosso velho amigo Andrew Scott Bell, que foi confirmado no elenco do Pinóquio, retornando como trilhador, pois o Andrew já trabalhou em Segmel 1 e 2 com o mesmo papel. Ele é mais conhecido no TCU por ser o principal trilhador das músicas de fundo desses filmes, mas acabou que no Peter Pan e no próprio Bambi, acabou que foi diferente. Eles acabaram trocando de compositor e escalaram o Greg Birkershaw para ser o criador das trilhas sonoras do Bambino e do Pan. O motivo dessa troca ainda segue sem uma explicação definida, mas eu chuto que a equipe do TCU quisera fazer uma escolha de quem eles acham que possa trabalhar para os projetos individuais. E tanto o Peter Pan quanto o Bambi acabaram ficando apenas para esse ano, enquanto o Pooh 1 e 2 foram lançados nos anos anteriores. E como o Ponyverse é um projeto mais amplo e também será um filme imperdível de se ver, com toda certeza o Andrew retornará mais uma vez ao TCU, sendo o trilhador dos Monstros Unidos. É isso que esperamos. Vamos falar agora sobre quando as filmagens começarão e quando possivelmente o filme pode ser lançado. Desde o ano passado, todos nós já sabíamos que o Ponyverse seria lançado esse ano, provavelmente em dezembro de 2025. Mas é que vem a maior bomba nuclear que já lançaram para nós. No dia 15 de maio desse ano, a página do Simple no Instagram confirmou que infelizmente a sexta e última entrega da primeira fase do Twisted Childhood Universe acabou se estendendo para o ano que vem, em 2026. E justamente com essa notícia eles também divulgaram um novo post do filme, onde no meio dele diz que chegará apenas no próximo ano. O motivo pelo qual eles resolveram adiar o lançamento do filme é bem óbvio, e são apenas dois motivos bem simples. Primeiramente, na Wikipedia do TCU, lá está dizendo uma coisa que o próprio Scott havia anunciado, que se a produção do longa não for concluída a tempo, ou seja, se a pré-produção não for finalizada esse ano, o estúdio irá empurrar o lançamento do filme para o primeiro trimestre de 2026. Ou seja, o lançamento do Ponyverse ficaria entre janeiro e março de 2026. Mas se pararmos para pensar bem, primeiro iria faltar lhes rodar o filme para depois ser lançado, e não faria sentido o lançamento do crossover ser logo no início do ano que vem. Então o que seria mais provável de acontecer? As filmagens seriam iniciadas de janeiro até março, que será o mês do primeiro trimestre de 2026. Por exemplo que originalmente as gravações aconteceram entre março e abril desse ano, possivelmente era acontecer do mesmo jeito. Porém, apenas adiaram um ano de começar as gravações e o próprio lançamento. Então meu palpite é que as filmagens serão iniciadas em março do próximo ano, assim como seria esse ano. Mas agora falando sobre a data de lançamento do oficial do Ponyverse, nós já temos uma base que as gravações podem ser iniciadas no terceiro mês de 2026. E com toda certeza, esse filme levará muito tempo e trabalho para ser rodado, editado e exportado. Por conta também de novos monstros confirmados no filme, e dos futuros personagens que apareceram na sequência, também pode ser um dos motivos que eles tiveram que adiar o filme, e por conta disso também levará mais tempo para as filmagens serem encerradas. Digamos que em julho ou agosto de 2026. E se eles levarem mais de 4 meses para terminar de rodar as gravações, com toda certeza o filme lançará apenas no final do ano que vem, simplificando, em dezembro de 2026. O que dará um clima melhor para esse filme e também fecharia o próximo ano com chave de ouro. Eles podem fazer a mesma coisa em 2026, fazendo esse ano terminar sendo um dos melhores anos de nossas vidas, com o lançamento do glorioso Ponyverse, Monsters Assemble. Então, resumindo, as gravações podem receber sinal verde a partir do primeiro trimestre de 2026, possivelmente em março, como falei. Por conta dos novos e futuros monstros que aparecerão no filme, também é um dos motivos que eles tiveram que adiar o filme, e por conta disso também, o filme levará muito tempo para ser encerrado as gravações, provavelmente após 4 meses ou 5 meses. O lançamento com toda certeza será em dezembro de 2026. O teaser possivelmente pode chegar ainda esse ano, já que eles divulgaram uma mini prévia do logotipo do filme. Quem sabe nós não teremos o privilégio de receber o teaser oficial do filme esse ano. Seria muito da hora. E o trailer deve sair entre setembro e outubro do ano que vem. Mas não é certeza. É apenas o meu chute em relação a isso. Mas e vocês? Qual palpite e opinião que vocês têm em relação ao lançamento das gravações do Ponyverse? Comentem suas visões em relação a isso. A distribuição do filme lá no Zella ficará mais uma vez na mão da Jagged Productions e da A10 Movies, que sempre ficam com esse papel principal para eles todo o filme do TCU. Pois a Jagged é a empresa que os próprios Ridley Scott fundaram juntos em meados de 2020, bem antes da pandemia, e a AT&T é o braço direito deles em todos os filmes desse universo. E tenho aqui o orgulho e o enorme prazer de contar a vocês de que graças ao nosso querido Deus, a distribuição do Ponyverse no Brasil ficará por conta da nossa querida amiga Imagem Filmes, confirmado desde o ano passado pelo site da igress.com. E se vocês forem pesquisar no Google isso, agora mesmo, vocês verão que é verdade. Eu me sinto muito aliviado e tranquilo, sabendo que a Imagem estará por trás da distribuição do filme nos cinemas nacionais, pois ela também trouxe para o Brasil por 2 ano passado e o Screamboat em maio desse ano. E agora,
ela terá mais uma missão mais que impossível, que será trazer o Monstros Assemble para todo o território brasileiro. O Brasil está com você, Imagem Filmes. Contamos com você nessa missão. Boa sorte! Até o momento, ainda não temos uma sinopse mais estendida e descritiva do longa. Tudo o que sabemos é que os monstros se reunirão nesse crossover para acabar com a vida de todos este down. A cidade onde Christopher nasceu e cresceu. E juntamente com os demais sobreviventes se juntarão para deter as aberrações de seus universos, junto com mais novos monstros que eles ainda não haviam conhecido de uma vez por todas, antes que seja tarde. Ainda não sabemos como os monstros irão se encontrar e se conhecer nesse filme. O mesmo vale para os humanos também. Isso apenas será esclarecido no filme quando sair no próximo ano. O roteiro do Ponyverse começou a ser escrito em 17 de agosto de 2024. Ainda não sabe se ele já foi finalizado ou não, pois eles ainda não se manifestaram sobre isso. Apenas postaram essa foto no story do Instagram, anunciando o início da criação do roteiro. Esse pode ser também um dos principais motivos pelo qual o filme foi adiado para o próximo ano. O roteiro pode não ter sido finalizado ainda, e ainda deve faltar muito para escrever, porque o roteiro é a parte principal do filme. Ele tem que ser perfeito, dedicado e bastante fiel ao próprio filme. Então vamos levar em conta isso, que o roteiro do crossover poderá levar mais tempo para ser finalizado, devido à criatividade ainda estar rolando solta na mente do Waterfield e do Jeffrey. Então sejamos pacientes, pois em algum momento o script do filme será encerrado. E quando isso acontecer, eu verei o mais rápido possível para contar a vocês. Falando agora sobre o filme da Alice, da fase 2, cerca de 2 meses atrás, o Scott publicou essa foto que vocês estão vendo aí agora, que será basicamente os chefões do jogo Little Nightmares, chamado de The Twin Chefs, ou melhor dizendo, os chefes gêmeos. Bom, surgiu uma teoria no próprio Instagram de que a equipe do TCU poderia facilmente usar esses moldes dos personagens desse jogo de inspiração, piscadinha em referência, para criar o visual e aparência dos gêmeos da Alice, chamado de Tweedledee e Tweedledum. Se pararmos para analisar bem, ambos esses dois personagens, ou melhor dizendo, 4 personagens, são muito idênticos e parecidos. E não seria estranho Scott e Reese usarem os chefões do Little Nightmares como base para criar os gêmeos que aparecem no desenho e até mesmo para o filme da Alice, pois eu chuto que essa imagem que ele postou no story não deve ter sido coincidência, e sim proposital, possivelmente afirmando que o Tweedledee e Tweedledum estarão tanto no filme da Alice quanto no Ponyverse. Mas isso ainda não temos certeza, apenas esperando para termos mais detalhes e atualizações se os gêmeos vão aparecer nesses filmes. E uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar na parte 4 desse vídeo, na mesma seção de respondendo perguntas nos seus stories, Scott afirmou direto no seu Instagram que os personagens que não fazem parte da Disney também irão aparecer no TCU. Ou seja, pode ser que não tenhamos apenas 2 ou 3 fases desse universo, pois se ele confirmou que não haverá apenas personagens que são da Disney no universo deles, com certeza eles irão querer expandir mais ainda esse universo. Talvez tenhamos mais 10 ou quem sabe até 20 fases do TCU. Apenas o tempo dirá. Mas que teremos personagens que não fazem parte da Disney nesse universo realmente teremos sim. Isso explica a vontade dele de querer adicionar Peppa, Dexter e as meninas no TCU. Pois isso faz bastante sentido até. E finalmente, para finalizar de vez esse vídeo, deixo aqui com vocês os posters que temos até agora sobre o Ponyverse. Incluindo esse novo que seria o novo pôster de placeholder, até temos o pôster oficial com todos os monstros de verdade. Pois se vocês não sabem, o primeiro pôster que saiu do filme é uma fanart, feita pelo cartunista argentino Mariano Matos, que também fez os posters do Bambi, Peter Pan e o conceitual do Pooh 2. Ele manda bem demais nisso desenhando, mas sinto informar vocês de que esse pôster não é oficial e sim um pôster de placeholder. Até as filmagens serem iniciadas e temos um novo pôster com um novo visual dos monstros nele, iremos por enquanto ficar de admirar esse pôster temporário, e até mesmo esse novo que saiu esse ano, que ficou demais. E por falar em pôster, apresento a vocês o novo pôster oficial de Alice and the Mad Harry, da fase 2 do TCU, que acabou sendo vazado pelo criador de conteúdo francês, The Kritzman, em sua conta do X, durante o Festival de Cannes desse ano, cerca de 2 meses atrás. O pôster está numa resolução péssima, com uma qualidade muito baixa, mas é porque ele foi aproximado apenas do pôster do filme, porque esse aqui é o vazamento completo do pôster da Alice. E eu me lembro bem que no Festival de Cannes ano passado, teve um painel com o banner do Ponyverse lá, e durante o festival foi vazado também, através de uma revista, o título do filme da Branca de Neve, que também é da fase 2, que agora já temos pôster dela melhor em HD, e numa qualidade melhor. E fizeram a mesma coisa com esse ano com o pôster da Alice. Provavelmente em breve temos o pôster em uma qualidade melhor em HD, mas isso teremos que esperar para ver, assim como o próprio filme também. Bem pessoal, é isso. O vídeo finalmente chegou ao fim. Antes de sair do vídeo, não se esqueçam. Deixa o like que vocês estão no vídeo, beleza? Também se inscrevam no canal, para juntos chegarmos aos 7.000 inscritos. E ative as notificações para sempre estar ligado às próximas produções aqui do canal. E se puderem, compartilhe o vídeo com todos os amigos e amigas. E seus familiares também para todos estarem bem ligados no que sai atualmente. Beleza? Bom, esse foi o vídeo. E essas foram todas as novidades, notícias, detalhes, informações, atualizações e vazamentos que divulgaram até o presente momento que o roteiro desse vídeo está sendo escrito sobre Ponyverse, Monstros Unidos.
Foi bem cansativo tanto pra mim escrever o roteiro quanto pra dublar e editar esse vídeo. Você pode perceber que a minha voz já tá bem estranha e eu devo estar gaguejando e falando bem rápido nesse momento agora. E também no redor do vídeo inteiro, como vocês podem ver. Então, pelo amor de Deus, não se esqueçam por favor de deixar o like no vídeo, pois realmente tem muito trabalho pra fazer esse vídeo. E espero que ele ainda vá pular depois de toda essa edição bem elaborada e informativa. E eu espero que meu celular aguente também, porque da última vez acabou não dando certo. Isso eu me refiro ao vídeo do FNAF 2 que acabou virando live e também deu errado. Mas enfim, lembre de deixar o gostei no vídeo e de compartilhar com seus amigos e familiares, porque senão eu não vou trazer o vídeo todo sobre o Pool 3 aqui no canal, beleza? Se surgir mais notícias sobre o Puniverse, eu trago um próximo vídeo, dependendo do feedback que esse vídeo for pegar se você realmente deixar o like no vídeo, pois senão não haverá vídeo sobre o Pool 3 aqui no canal, a aviso está dado. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, que Deus abençoe você e sua família, que você tenha um ótimo dia, ótima noite e ótima tarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!